A gente segue ainda falando sobre o caso Gilson, porque ainda nesta manhã eu conversei com a irmã de Gilson, Germana Cruz, que ela conversou um pouquinho com a nossa equipe e falou como a família recebeu essa informação de que a defesa alegou legítima defesa, mas mesmo assim a justiça ainda manteve a prisão. Ela ainda falou sobre, reforçou que a família não tinha conhecimento sobre esse relacionamento e também pontuou uma questão sobre a defesa, porque a defesa argumentou que Tércio fez todo esse crime e enterrou Gilson. Tudo isso ele fez porque ele estava em estado de choque. Germana conversou com a nossa equipe e falou um pouquinho sobre todas essas pontuações. Vamos acompanhar. Do Gilson se pronunciar, e a gente, desde já, eu estou aqui em nome da família falando e agradecendo. E repassando desde já que pegou a gente de uma forma assim impactante, né? Porque com certeza a gente já vivíamos em espera de receber alguma notícia em relação a ele, de criar alguma situação para se sobressair da situação. Então, o álibi era esperado, já que ele era uma pessoa que pode se esperar qualquer coisa, né? Depois da crueldade. Da fala dele, das atitudes dele, das ações dele, pode-se esperar qualquer coisa diante a crueldade realizada pelo mesmo. Então, esse álibi, não, eu acredito muito que não vai ser valorizado, ninguém vai valorizar esse álibi que ele está se pronunciando, né, que a justiça, toda a perícia criminal, vai mostrar para a sociedade que essa fala não é verdade, não é verdadeira, né? Gilson era uma pessoa altamente cautelosa, ele era uma pessoa sábia, ele sabia lidar demais com as situações, entendeu? E, assim, até diante seu legado em relação a defender o próximo, ele até para defender o próximo, ele tinha cautela, ele tinha sabedoria de ser cauteloso em tudo. Gilson não era uma pessoa agressiva, ele era uma pessoa afetuosa, sabe? Cuidadoso, ele carinhoso, se preocupava demais com as pessoas. Então, assim pra gente, pegou a gente de uma forma de que a gente não vai valorizar nenhuma fala dele. E apenas a gente só está querendo mostrar que a justiça vai mostrar para ele a real verdade da situação. Tá? Que meu irmão era uma pessoa carinhosa, afetuosa, e que isso jamais partiria dele tomar nenhuma atitude agressiva diante a ele. Entendeu? Inclusive, não existia nenhum relacionamento, que não existia nem para a família e também para as pessoas próximas a Gilson, que isso não existia, entendeu? Então, a justiça vai provar, entendeu? E isso foi tudo criado, tá sendo uma situação toda criada para que ele se sobressaia do crime. Então, assim, a justiça vai provar de que, diante de todas as provas, todas as perícias criminais, de que o fato ocorrido foi planejado. Ele planejou a morte, ele arquitetou, ele planejou, ele almejou algo do qual ele não alcançou o objetivo dele, mas ele planejou, foi arquitetado tudo. A gente só espera que a justiça realmente vá a fundo as provas, vá a fundo a investigação pericial e que juntos a gente prove que tudo que esse indivíduo está falando é mentira.
Isso não é verdade. E a justiça vai Inclusive, provar que ele está mentindo. É um absurdo. Tudo isso é um absurdo, nada justifica. Pelo contrário, ele usou de um artifício do qual ele achava que ele ia ter o crime perfeito, que ele ia agir da forma do crime perfeito, mas não existe crime perfeito. E ele vai ser julgado e ele vai ser condenado, porque eu acredito no resultado da justiça criminal e da perícia criminal. Calculista, isso sim que ele é. Ele é muito frio e muito calculista, mas ele vai pagar, né? A gente vive hoje o luto, vive a perda e, assim, todas as pessoas que viviam ao redor dele sofrem até hoje, né? Porque tudo faz lembrar que Gilson estivesse aqui, era assim, era bom. Se Gilson estivesse aqui cuidando do que era dele, né? Porque foi muito difícil para a gente chegar naquele orquidário e ver aquela beleza daquelas rosas, do qual carinho, do qual cuidado que ele zelava por aquilo ali. Então, assim, era uma pessoa totalmente humana, uma pessoa amorosa, né? Porque ele tinha muito amor à vida, cuidava da vida, e ele cuidava muito bem da vida dele. Então, assim, era uma pessoa que a gente não vai sossegar, não vamos parar enquanto a gente não vê a justiça realizada em relação a um crime tão cruel do qual meu irmão se foi de uma forma tão cruel. Isso, né, eu parabenizo, eu agradeço demais a atitude da justiça, da juíza, das pessoas envolvidas, do advogado envolvido, de toda a sociedade, em especial a sociedade de Campina Grande, da qual Gilson tinha um conhecimento vasto, uma luta vasta pela classe dos professores, e esse reconhecimento é muito gratificante, a família ficou de uma forma mais aliviada, né? Com certeza agradeceu demais a atitude e a gente vai até o fim. E em Deus, primeiramente Deus, e segundo a justiça, todos os envolvidos, para que seja realizada e fechada a justiça pelo esse crime desse indivíduo que causou ao nosso irmão, aos colegas, né, de profissão, que perderam uma pessoa que lutava demais por eles, e que a justiça vai ser feita e que a gente está só esperando o dia do júri para que a gente possa concretizar e finalizar essa apreensão, né, que toda família fica apreensiva assim, e eu espero em Deus que ele seja julgado, que seja punido, que Jesus seja feito justiça, que a única coisa que a família hoje ela apela é pela justiça, que seja feita a justiça, que não deixe ser mais um no esquecimento e mais um que seja sem punição, e que ele seja que ele pague pelo crime que ele cometeu. É a única coisa que a família hoje ela apela. Posição a qualquer momento, para que não só eu, mas se for preciso, os outros membros, né, porque nós ficamos em 9 irmãos, e se for preciso, a fala de todos, a gente está à disposição, a fala das pessoas da qual Justo cresceu junto, a fala das pessoas da qual conviviam com ele. A gente tem todo esse aparato de pessoas para que a sociedade saiba e se fortaleça, que a gente não está passando uma informação para se sobressair, não. A gente está falando a verdade, e a verdade é o que prevalece. Em Deus a verdade prevalece, a verdade vai prevalecer. Nós confiamos. Muito obrigada. Eu vou